Primeiro, uma observação. Quem é o outro? Especialmente esta pessoa. Quem é aquela pessoa que podemos chamar de problemática? Uma pessoa problema. A primeira observação feita por Lúcio Parker com a filosofia clínica é retirar esse aspecto ontológico, metafísico, de que o ser humano é, o outro é, o eu próprio seja, um ser abstrato, fora de contexto, fora de história, um ser que possa ser nominado sem contexto. Então dizer o outro simplesmente é ou não é, quando se lhe afirma um predicado, e não se percebe em que contexto isso acontece. Pois há pessoas que são boníssimas em um aspecto, mas são terríveis em outros. E ao mesmo tempo, então elas são boas e más. E ao mesmo tempo nós podemos amar e odiar. Os sentimentos, as nossas percepções, intuições, o corpo e várias das nossas capacidades de interação com o outro, nem sempre ou quase nunca são didáticas e lógicas. Por isso, Lúcio nos apresenta uma proposta metodológica de ir ao mundo do outro através do que ele chamou de historicidade. O que é isso? Conhecer o outro a partir da sua história. Mas não se trata da história do outro com os fatos biográficos. Isto é, exatamente o que aconteceu. Mas tal como ele próprio editou a sua história. Sabe como a gente edita um filme e retira alguma parte, ou como um cineasta que vai focar uma cena, ele tem que escolher entre fundo e frente. Ele tem que fazer escolhas de perspectivas. Isto é historicidade. Como você vê o mundo, como você vê o outro. Pois bem, se queremos falar sobre pessoas problemas, temos que entender como nós vemos isso. Logo, e aqui vale a pena lembrar um pouco do filósofo Merleau-Ponty, francês, da fenomenologia, quando ele diz assim: o mundo que o olho vê é o olho que vê o mundo. Não podemos falar com objetividade, como se fossem isentos de perspectiva. E é na perspectiva que os problemas surgem e também desaparecem. Falando nisso, tentando tratar essa questão complexa, ampla, sobre vários aspectos, nós vamos aqui abordá-la sobre o ponto de vista das relações. Relacionamentos entre pessoas, e em filosofia clínica chamamos de interseções entre pessoas. Bom, ele começa dizendo que o seguinte: todas as considerações a serem feitas não são necessariamente boas ou más, apenas tem uma história e um contexto. Há pessoas que se relacionam com outras como objetos. Isso não é necessariamente ruim. Elas não conseguem ver a outra pessoa, quem sabe a si mesma, como ser humano. Não lhe falta, por deficiência, a capacidade. Mas é uma perspectiva, para uns terrível, para outros boas. O que importa em termos de qualidade de interseção é que, às vezes, pessoas que são tratadas como objetos são melhor tratadas do que se fossem pessoas. E se observa isso por certas adjetivações, como dizer: nossa, essa guria é uma Ferrari, mas ama mais o carro do que amaria uma pessoa. Que bom que então, talvez, em uma determinada relação, ela tenha a pessoa como um carro. E quantas vezes a outra pessoa é vista mais pelas roupas do que pelo recheio. Ou quem sabe o próprio recheio seja coisa e não os pensamentos, as emoções, ou tudo que lhe habita a perspectiva de ser humano. Bom, então, sendo assim, podemos então observar que pessoas problemas são coisas problemas. Então, às vezes, a dificuldade de um relacionamento está em sabermos relacionar com as coisas. Não mexa no meu livro, pelo amor de Deus, ou nós vamos ter problemas. E o livro é a maneira pela qual eu trato as pessoas no mundo. Outros vão dizer: não mexa na minha caneca. Ou então, mexa na minha caneca, assim eu vou me sentir válido. Se pessoas acontecerem a partir de coisas, por que não sabemos relacionar com elas da maneira como para elas é possível? É uma questão inicial. É natural que pessoas sejam usadas como espelhos e nelas projetamos
nossas perspectivas. E assim pessoas boas verão bondade nas outras, mesmo que não existam. E isso é ruim? Com certeza, em uma pessoa com essa perspectiva, se viver entre bandidos, ela vai sofrer muito, não vai? Por que dizer com tanta certeza, se talvez essa bondade projetada no outro, que o outro não tem, seja a lição de vida que o outro precisa para aprender a se tornar assim? Eu não sei. Quem sabe o erro de perspectiva seja o acerto e a aprendizagem do outro. Quem sabe uma pessoa que só vê maldade no outro possa sim dar ao outro a oportunidade de perceber o que ele precisa e de outra maneira não conseguisse. Seja como for, é uma das formas de relacionamentos que acontecem. Há pessoas que, e aqui eu estou reproduzindo o discurso dele, que pesam sobre nós, e nós não sabemos até, de alguma forma, nós a perdermos. Como alguém que morre, como alguém que, por uma fatalidade, vai embora de nossas vidas, ou nós, da vida de outros, e a gente sente, de repente, em razão disso, um alívio. Então percebemos que há muito tempo estávamos carregando um peso enorme. E aí, por a vida se tornar pesada, não identificávamos qual era o problema, mas eram pessoas pesadas. Uma obesidade moral, sabe? Pessoas que se alimentam de outras, alimentam financeiramente, precisam disso. Isso não são necessariamente questões certas ou erradas. Meus filhos se alimentam financeiramente de mim. Eu próprio me alimento de mim. E quantos de nós alimentamos outros? Alimentar emocionalmente. Quantas vezes as brigas acontecem não porque há uma razão para brigar, mas porque o outro precisa provocar uma tal oportunidade para alimentar da condição de vítima. Porque estão tão cansadas de serem elas sofridas, que precisam pelo menos em algum momento serem boas, ainda que às custas de outra. É como brigar com uma mãe ou papai por uma coisinha boba. E se papai e mamãe entender isso, por que não deixar essa criança aproveitar-se desse momento, se de outra forma ela não conseguiu se nutrir de elogios, carinhos e mimos? Enfim. Há aquelas que se alimentam e se relacionam de maneira complementar. Lembram isso? Pessoas que têm uma certa vantagem de perceber o que falta no outro reciprocamente. O que é muito bom e até ideal em relacionamentos de amizade, em relacionamentos de trabalho, em relacionamentos eróticos conjugais. Quando um tem excesso de compaixão, de paciência, de estímulo, de alegria, dá ao outro quando o outro lhe falta. E aí, no momento em que o primeiro está em falta, o segundo alimenta e ficam atentos uns aos outros. É bom isso, não é? Quero isso também. Mas vamos às questões problemas. Primeiro, uma observação que não tem a ver com pessoas na entidade delas, mas nas circunstâncias. Em uma delas, uma categoria de percepção filosófica para entendermos o ser humano, o tempo. Há pessoas que são boas, profundamente boas, mas o tempo em que a gente se encontra não coincide de ser bom para nós. E podemos dizer assim, se fosse em outra época que eu lhe conhecesse, que bom seria. Talvez eu esteja em atraso de acordo com a comparação. Talvez eu esteja adiantado, eu não sei. Mas aí não dá para dizer, então o outro é problema, eu sou o problema. Não, é o tempo que não coincidiu de estarmos em uma velocidade, em um ritmo capaz de conjugarmos oportunidades de crescimento mútuo. Portanto, não vale o fácil e honesto, muitas vezes, julgamento, de dizer, você é um problema, ou me perdoe, eu sou um problema. Não, não há problemas em pessoas, senão o tempo, que não foi oportuno. Tudo bem, talvez haja um propósito maior, além da nossa capacidade de compreender. Há pessoas que são e se apresentam como problemas, independente delas, essencialmente, mas por uma característica, contraste. Há pessoas que precisam de uma dialética, precisam de uma oposição, precisam de um confronto, precisam brigar.
para serem impulsionadas para frente. Conhecem gente assim? Pessoas briguentas. Briguentas aqui num bom sentido, ou num sentido isento moral, para entender que são pessoas de tal dinamismo, que se elas encontrarem uma pessoa boa, pacata, um zen budista maravilhoso, será um problema na vida delas. E elas vão precisar de alguém outro briguento para apontar coisa, falar, você não me fala o que eu preciso mudar. E essa briga entre ela, entre sociedade e comunidade, é o que a torna boa, enquanto a paz, o amor, seriam problemas. Como percebemos isso sem analisar o contexto, a historicidade, o jeito do outro? Coisas que a filosofia clínica busca tratar. Mas então, o que é uma pessoa problema? Qual o sentido de problema especificamente que aqui tentou se tratar? Lúcio apresentou um sentido comum do termo. Um desconforto, um mal-estar, um sofrimento. Pessoas que causam sofrimento. Embora já tenhamos anunciado que o sofrimento possa ser bom e a falta dele ruim. Dito isso, eu quero apresentar aqui 8 tópicos, entre outros que o Lúcio apresenta, ou por citar 9, para resumirem vários dos aspectos aqui discutidos pelo Lúcio. Primeiro, uma pessoa problema pode ser um grande e bom sinal. Sinal de alerta. Se alguém surge, se alguém se manifesta como um problema na vida de outrem, preste atenção. Isso é linguagem. Isso está dizendo alguma coisa. Merece atenção, merece leitura. E através dessa leitura, a gente há de perceber que nem sempre a linguagem acontece de maneira professoral, entre palavras ditas. Ei, peraí, eu vou lhe explicar exatamente qual é o problema, a fim de que você, entendendo, me ajude a resolvê-lo. Não costuma ser assim. Elas comunicam com comportamentos, a maneira de desarrumar as coisas, a maneira de organizar tão acertadamente para irritar, a maneira de provocar exatamente emoções que serão problemáticas. Enfim, o mais importante é que antes de cedermos ao impulso do conserto, quiçá a maldade em não entender o que se passa, querer resolver a situação antes da resposta, possamos entender que há um problema, e mais importante do que uma resposta imediata é não atender ao problema errado. E o problema aqui merece, então, uma leitura. Pessoas problemas são alertas para nós e nossas evoluções. Há uma constatação talvez trágica, não explicável, mas verificável. Pessoas que são problemáticas porque simplesmente não combinam com a gente. Química ou qualquer outro sinônimo. Pessoas que são maravilhosas, boas, talvez entre outras pessoas, mas conosco não funciona. Já conheceram gente assim? Às vezes nós encontramos pessoas e toda vez que você vai tentar, pelas emoções, pelo corpo, pela linguagem, no trabalho, bate, conflitua, sofre, provoca sofrimento. E são pessoas que de repente com outras pessoas se dão maravilhosamente bem. O que fazer? Compreenda o limite. Sabe, é como encontrar uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita, tudo de bom, com uma cereja por cima. Só que não dá tesão. Há pessoas que são boas, mas entre nós não é possível. Há que respeitar isso. E pelo menos não desconsiderar que isso é um limite da vida. Uma outra observação importante é que há um preconceito em nossa época de que nós devemos, uma vez que encontramos pessoas que têm afinidade de tal maneira maravilhosa entre elas, que isso tem que ser eterno. De repente elas caminham por um tempo muito bem, e a própria caminhada, por qualquer motivo,
fazem essas pessoas se afastarem. Talvez tenha vencido o prazo de validade da relação. Talvez elas tenham cumprido o propósito a que, sem o sabermos, estiveram juntos e agora acabou. Assim, é comum ouvir, por exemplo, um relacionamento ou um casamento que diz: terminou, então o que deu errado. Mas, se formos pensar que durante o período que cresceram muito, não se separaram porque deu errado, mas se separaram porque deu certo. Porque até aquele momento cresceram, a partir daquele momento, por uma razão que talvez não saibamos, não crescem mais. Então, deu certo. Agora, quem sabe há de dar certo em outros motivos. Mas talvez por prejuízos estabelecidos, a gente queira insistir no que a caminhada se torna um tropeço desnecessário. Uma observação importante é que, às vezes, nós queremos ir ao mundo do outro, mas temos que perceber qual é a maneira do outro para nós irmos lá. É a alteridade, que já falamos aqui outrora. Então, para entendermos onde surge, ou quando, em que circunstâncias surge, nós temos que observar que às vezes uma pessoa é excelente companheiro de trânsito, mas não é um excelente companheiro de trabalho. Contextualizamos. Não é porque em um contexto esta pessoa é problemática que ela não pode ser maravilhosa em outro. Não é porque uma pessoa, de repente, que não é um excelente, que se dá um péssimo companheiro de casa, como irmão, não possam ser excelentes colegas de trabalho. Eu não sei. Mas há pessoas que insistem que têm que ser essencialmente namorados, têm que ser essencialmente amigos, e trocando de papéis, de funções na vida, se dariam melhor. Então não vamos insistir em um contexto que não é adequado. Há pessoas que são obstáculos em nossas vidas, não por um motivo a elas ou a nós, apenas porque, quando nós a encontramos, estamos mudando de caminho. E elas, de repente, estão exatamente na curva da estrada e pedem para que sigamos reto. Mas já é nosso momento de mudar. Porém, elas vão dizer para nós: poxa, mas você sempre foi assim, e agora você muda. Mas não tem a ver com você. Pode acontecer que às vezes eu encontro uma pessoa, mas é o momento que eu estou viajando para outro país. E nesse momento eu tenho um filho com ela. E aí talvez eu congele, coloque a minha vida inteira em outro ritmo, em outra direção. Ou um emprego, ou um desemprego. E aí os problemas surgem. Então não se tratam de pessoas, mas se tratam de trilhas, de caminhadas, de direções. Há quem se dá conta da busca que tem na vida. E diante do norte, diante do fim que pretende alcançar, se não ficar atento a isso, pode se dar conta que desviou do seu caminho como queria, como precisava, para ficar com uma pessoa. É como trocar o necessário pelo gostoso. E aí o que era gostoso e desnecessário pode ser como um chocolate, mas que jamais vai substituir uma proteína, vitamina, carboidratos e sais minerais. E no momento que alimenta, passa a ser desnutrido. Acontece. Para entender essas considerações, esse sistema de coordenadas, é preciso o que o Lúcio chama de estrutura de pensamento. Uma coleção de categorias de percepção, tempo, espaço, relações. O Pedro Railton vai colocar um pouco disso também, que é da formação dele, para que a leitura do outro não seja minimizada pelo nosso pouco conhecimento. E acreditem, se nós próprios não nos bastamos um autoconhecimento, por que julgar o outro com tanta facilidade? Estudar filosofia nesse aspecto pode ser uma grande lição de vida para ensinar e para aprender cotidianamente sempre. Bom, às vezes os problemas acontecem por uma dificuldade em dar nome. Então, o Lúcio cita um exemplo. Então, a minha esposa, que então se torna ex-esposa, e na separação, meu filho fica com a minha ex-esposa. E ela adquire, então tem um novo companheiro. Esse novo companheiro é meu parente?
Não, classicamente. Mas será que não estamos aprendendo a redefinir, ou não estamos conseguindo redefinir e inventar novos conceitos, por exemplo, para uma nova noção de família, em que precisamos dar nomes, precisamos criar novas figuras que não existiam na clássica noção de família? E por que não, talvez, este padrasto do meu filho não seja meu parente? Imagina, se ele vai cuidar do meu filho, vai influenciar, por que eu não posso tratá-lo como um primo? Por que eu não acolhê-lo como um parente? E será que aquele filho da esposa que agora eu me uno, que não é meu filho, de repente ele tem que ser necessariamente meu filho na categoria de filho, e eu não posso elegê-lo na categoria talvez de um amigo muito mais próximo de um outro amigo do que de um filho? Às vezes nós ficamos presos a certas imagens, certos conceitos que dificultam a possibilidade de construirmos relações não problemáticas. E, por exemplo, Lúcio cita o caso de uma senhora, uma velhinha mãe ou avó de uma esposa que vinha morar em casa, é a avó. E porque é avó, eu tenho uma relação específica e talvez problemas específicos, e se torna uma pessoa problema. Por quê? Só porque ela é mais velha do que eu não posso tratá-la como filha? E se ela for uma filha? Por que necessariamente, isso depois o Lúcio conclui com outra observação, uma certa crença, um certo preconceito, uma terrível incapacidade de ver com profundidade, de acreditar que as pessoas têm uma certa aparência, e por esta aparência julgar a idade delas. Pois há filhos que deveriam e tratam os pais como seus filhos, e merecem porque são pais infantis. E o inverso. E por que não? E por que necessariamente o homem e a mulher têm que ter uma relação erótica? Obrigatoriamente. Porque eu não posso ter ali uma pessoa amiga, ao invés de necessariamente uma mulher. E porque eu me casei e tive uma relação, e mantenho uma relação erótica, por exemplo, por que essa outra pessoa não pode ser em vários outros momentos também, por exemplo, minha filha, ou não, ou minha amiga, ou minha colega de trabalho, que eu tenho que tratar com alteridade profissional, com cobranças profissionais? Será que eu não sei fazer isso porque não sei renomear, reinventar conceitos? É tão difícil a nossa capacidade de lidar com o outro, porque nossas lentes de julgamento estão empobrecidas e avelhantadas com conceitos precários de uma época que já passou. Quem nós somos uns aos outros? Se falarmos aqui, por exemplo, uma visão espírita de reencarnação, ou budista, podemos se tornar uns aos outros em conceitos diferentes. Inclusive no budismo é muito importante o conceito de mãe, na medida em que muitas divindades acontecem, divindades no sentido mítico, na figura da mulher, porque qualquer pessoa é tratada como mãe. Se não foi, poderia ser. E daí? O que importa é que o conceito dado pelas aparências e a idade que acreditamos que o outro tem, não pode ser a referência com que nos mal acostumamos dia a dia. Logo, que idade você tem? Profissionalmente pode ter 50 anos de maturidade, emocionalmente ainda 4 anos. Não posso tratar essas duas pessoas numa só, como se tivesse uma única idade. Então eu talvez tenha que mudar de posturas em momentos diferentes e não cobrar da outra pessoa. Você deveria ser adulto. Mas meu Deus, dá para eu dizer isso para uma criança de 4 anos? Respeitemos-la. Então só porque a pessoa tem 50 anos, eu vou cobrar dela a maturidade de 50 anos, se ela não tem para dar. Talvez retiremos a aparência de 50 anos e tratemos-la com os jogos psicológicos, o linguajar, o trato, o carinho de quem tem 4 anos e precisa disso. Bom, é um pouco dessa observação. Outra questão que se coloca é o quanto a nossa cultura ainda é empobrecida pela baixa, equivocada, atrasada educação escolar, educação de pais e filhos. A gente ainda vive numa fantasia de consumo como se fôssemos um tanto eternos e não surgissem problemas reais e tivéssemos que esperar até os 30 anos
para morrer um irmão, para morrer um amigo. Então descobri que a morte existe e que eu deveria ter dado mais atenção. Mas por que não descobrir que a morte existe quando eu tenho 4 anos? E o Lúcio então traz isso. Por que, de repente, não trazemos para a escola coisas do tipo, olha, papai e mamãe podem se separar. Isso é bom, isso é ruim. Mas trazer essas questões mais próximas, de tal maneira que talvez ela já aprenda essas coisas antes de ter que aprender isso mais tarde. E assim um garoto ou uma garota, bem criança, já tem uma maturidade, uma vivência que não precisa esperar até seus 17, 20, 30 anos para aprender o que na escola, com matemática, português e geografia, poderia ser lição de vida. Que um irmãozinho pode morrer, como dizer. Aprender, ensinar e dar o próprio testemunho com humildade, que pessoas que amam também mentem, de que pessoas também erram, que nós próprios magoamos, e que precisamos perdoar as pessoas que amamos muito, porque elas também vão nos magoar. E que isso é tão natural quanto aos frutos serem doces ou serem amargos. Lições que, se antecipadas, se dialogadas, tornariam nossa vida muito menos surpresa e diante de novidades, estaríamos melhor preparados. Bom, por fim, um último conhecimento, entre outros aqui por ele apresentados, fica aquele conhecimento presumido. Toda vez que, diante do outro ou diante do espelho, usando ou não a palavra, dizer assim, isto é óbvio, você calou, matou o diabo. Nós acreditamos que o que é óbvio para nós é óbvio para o outro. E esse conhecimento presumido, chamado pré-conceito, prejuízo, faz com que não escutemos o outro. Quando uma coisa é óbvia, nós tornamos-nos absolutos. É óbvio para mim, diante do meu valor, da minha aprendizagem, das minhas perspectivas. O que é óbvio para uma pessoa não é para o outro. E não é à toa que as nossas escolas, muitos professores dizem, mas você é burro, é óbvio que é assim. E costumamos, às vezes, ouvir muito nas piadas dos programas de humor, que são muitas e muitas vezes nocivos à inteligência e ao caráter da formação de uma cultura, como no Brasil, quando nós ridicularizamos, infernizamos, diminuímos o outro, quando ele faz algo ou diz algo que para nós é óbvio, dizendo por conclusão, logo você é burro, kkkk. Ou seja, o que é óbvio para mim, e você não percebeu, é motivo para eu aliviar todas as minhas tragédias, as minhas mágoas, e eu precisava de uma oportunidade. Então sempre haverá um grupo de apoio com noções comuns que para nós teremos esses valores como óbvios, e vamos encontrar outra pessoa que não sabe disso. E aí vamos dizer, e quando ela não nos entender, nós vamos ridicularizá-la. Ah, é óbvio que você deveria. E esse conhecimento presumido faz com que cotidianamente a gente se machuque, a gente se fira, e a gente se torne um problema, desnecessariamente. Bom, um pouquinho de tudo isso que foi colocado, mas é isso aí. Obrigado. E para conhecer a filosofia clínica, a sistematização dela, é interessante conhecer um pouco a história do Lúcio. O Lúcio Pachter, originalmente, tem uma formação em medicina. O pai dele, o Dr. Henrique Pachter, é cirurgião oftalmo, na área de oftalmologia, e o Lúcio enveredou-se também pelo caminho da psicanálise durante um tempo. E ele mesmo, durante a fala dele, eu fui me lembrando dos diálogos que nós tivemos, talvez centenas de diálogos, né, Lúcio? Não, Will? Em lugares assim como esse pub aqui, de uma maneira muito legal e marcante. E ele, então, nesses momentos, dizia um pouco a história dele para a gente, e uma influência muito grande de um avô judeu que veio para o Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Eles viviam na Europa, a família dele, e esse avô teve uma influência muito grande, inclusive financiou o Lúcio viagens muito interessantes.
para a Europa, onde ele teve contato com círculos de pensadores e tudo mais. E aí ele construiu uma psicoterapia completamente baseada nos filósofos, porque há um ranço, eu diria assim, principalmente na filosofia acadêmica aqui do Brasil, de que a atividade filosófica é meramente uma atividade hermenêutica, uma exegese dos textos clássicos, sabe, dos europeus. E os especialistas, os doutos, são uma espécie de guardiões, né, dessa verdade acadêmica. E, inclusive, alguns demonizam qualquer maneira de instrumentalizar o conhecimento filosófico, trabalhando a partir de um prejuízo, um pressuposto de que a filosofia ela é a arte autárquica, autônoma por excelência, ou seja, ela não pode se instrumentalizar para nada, ela não serve para nada porque serve para tudo. Dessa feita, então, instrumentalizar a filosofia para alguma coisa é horrível. Imagina alguém, por exemplo, ele ganhar dinheiro com a filosofia, picaretas, sabe, charlatões, e aí, por conta desse ranço, até metafísico, né, de uma compreensão metafísica da atividade filosófica, uma compreensão essencialista, espiritualista do universo, de uma subjetividade descontextualizada da história, do tempo, da vida das pessoas, essa construção de verdades subjetivas universais que o próprio Frederic Nietzsche nos avisou, e isso é vontade de poder, mas o que existem são perspectivas. Só que alguns filósofos, ou melhor, alguns especialistas em filosofia, eles esquecem que os sistemas filosóficos, ou as filosofias, elas são perspectivas. E que o filósofo é alguém filho do seu tempo, influenciado pela sua época, e que constrói uma determinada perspectiva, seja em filosofia da linguagem, seja em filosofia política, etc. E tal. Então, o que é louvável que perceber a perspectiva do Lúcio de colocar a filosofia sem vista as pessoas, de colocar a filosofia, devolver a filosofia, talvez a sua originalidade mesmo lá da Grécia, né? Essa filosofia que vai para a água, essa filosofia que dialoga com as pessoas, o filósofo como alguém, né, que, utilizando-se desse universo subjetivo tão rico, tão conceitual, né, pode se colocar à disposição das pessoas, como nesse caso aqui, do tema pessoas problemáticas, ou pessoas com problemas, problemas, né? Uma tentativa da filosofia, obviamente, oferecer caminhos para as pessoas. Uma tentativa da filosofia dialogar com as pessoas, né? Então isso é muito bacana, muito interessante. A fala do Lúcio, depois que vocês lerem os livros dele, e depois que tiverem as aulas aqui com o professor Will Boyle, essa figura maravilhosa, vocês vão perceber, né, o universo conceitual que carrega a fala dele. Mas o que eu considero extraordinário em pessoas como o Lúcio, que são teóricos, esse homem é uma enciclopédia, sabe, extraordinária, mas consegue traduzir uma linguagem muito simples e vivencial a profundidade teórica. Não fica naquele pedantismo de ficar rotando frases, teóricos, como é a atividade cerebral dos acadêmicos. Né? Naquela masturbação intelectual, inchando o ego, querendo ser louvado, dentro de um universo carregado de terminologias técnicas, com o menor interesse que os outros muitas vezes nos entendam. Né? Então aqui, a filosofia é realmente a serviço das pessoas. Eu quero só chamar a atenção aqui, diante de tudo isso que já foi dito. O Will foi brilhante e retomou as coisas que o Lúcio disse, mas quando ele foca na historicidade, nós nos aprendemos a achar que conhecemos as pessoas, porque nós temos um universo de prejuízos, preconceitos,
dentro da nossa cabeça, a partir dos quais ajudamos todo mundo. E é, de certa forma, natural que seja assim. E nós queremos universalizar. Nós pegamos essas frases, chavões, ou da filosofia, ou da psicologia, ou seja lá de onde é, e saímos julgando, classificando, tipificando. As pessoas, no senso comum mesmo, faz isso. Porque, veja bem, primeiro você tem que amar a si mesmo, para depois amar o outro, conheça-se a ti mesmo, então é fundamental o autoconhecimento, e todo mundo tem que se conhecer antes para poder... E aí nós vamos construir uma série de chavões totalmente essencialistas, desconectados da história de cada um, ou desconectados do tempo. Né? Então, aqui se tem um respeito muito grande por cada um como universo infinito, por cada um como ser único, como alteridade. E isso o Lúcio Pachter vem trazer, eu percebo que isso é central na sua filosofia, esse mergulho na historicidade. Para eu dizer alguma coisa sobre você, que está aqui olhando para mim, o seu cavanhaque, com o seu óculos, eu vou poder dizer muito pouco para você, e você vai me perguntar coisas, eu talvez te ajudarei muito pouco, porque eu lhe conheço muito pouco. Eu lhe conheço muito pouco. Então, para eu ser responsável, e você me pede um conselho, e, inclusive as livrarias estão cheias de livros de autoajuda, de livros de conselhos, que ensinam você a ser rico, a você a ser vitorioso, você a ser isso, você a ser aquilo. E aí aqueles conselhos servem para todo mundo, ignorando absolutamente as pessoas. Então, esse foco é muito interessante para a gente, o mergulho que ele dá na historicidade, para compreendermos o que seja pessoas problemáticas. E em que contexto as pessoas são problemáticas ou não. Porque não existem pessoas problemáticas de uma forma universal. Vamos criar aqui as categorias e os tipos de pessoas problemáticas. E elas serão sempre assim. Então você pega cada um, encaixa nesses tipos, aí encontraremos a fórmula para achar os problemáticos. As pessoas são problemáticas, ele vai dizer, a partir de compreender as relações que elas estabelecem, a temporalidade subjetiva de cada uma delas. Nós vivemos em tempos dos mais diversos. Vocês acham que nós vivemos no mesmo tempo? Obviamente as relações, os lugares, e como nós nos relacionamos com os lugares, com as coisas, e tudo isso é esse mergulho na historicidade, na verdade. O filósofo chama a atenção. E a partir desses prejuízos universais, nós estabelecemos silogismos. Nós usamos esses prejuízos como premissas universais, a partir dos quais a gente sabe deduzir coisas, pessoas, verdades, outras verdades particulares. Então, cuidado com determinados silogismos. E o Lúcio chama a atenção para as variações infinitas. Sempre ele está dizendo isso. Isso eu estou afirmando aqui para vocês, mas por favor, não pegue isso como mais um conjunto de conselhos que vocês vão anotar e sair aplicando isso no dia a dia para todo mundo. Lúcio disse isso, então pronto, agora é a verdade, a partir da qual eu vou julgar todo mundo. Ele constrói mais premissas universais, aproveitando o pensamento do nosso amigo, e não é essa a intenção, porque as variações são infinitas. Né? Isso é bacana de perceber. E para terminar, e ouvir vocês, que me parece que a intenção maior é essa, não é, mestre Will Boyer? As pessoas mudam ou não mudam. Você convive hoje com uma pessoa que é maravilhosa, e de repente você a encontra 10 anos depois, ele mesmo disse, e se decepciona profundamente, e tenta retomar a relação com essa pessoa, e não tem jeito mais. Ou seja, os lugares, as circunstâncias, as situações, as relações que essa pessoa estabeleceu, as encruzilhadas que a vida preparou, que ela entrou, as armadilhas, né, nas quais muitas vezes ela se permitiu entrar, ou nem sabe que entrou, te decepciona. E aí você ama essa pessoa te ama, mas poxa, não dá mais. Temos condições de estabelecer uma relação que ficou no passado. E é incrível que você pode encontrar essa pessoa e ela ser exatamente a mesma. Né? Essa coisa do movimento. Tem pessoas que são extremamente plásticas. Essas pessoas mudam radicalmente. Em determinado momento, elas radicalizam a sua liberdade, como diz o Jean-Paul Sartre, né? Somos condenados à liberdade, radicalizam a sua liberdade e mudam completamente a perspectiva da sua vida. Tá bom, eu fui influenciado
pela história, eu fui influenciado pelos meus pais, pela religião, pela cultura, só que eu resolvi rodar a baiana e mudar tudo. Aí você olha a pessoa e diz, pô, eu te desconhecendo, isso é absolutamente diferente, absolutamente. E aquelas coisas que você acreditava, que você dizia, e nós queremos condenar, às vezes, as pessoas. Isso é um falso, é um malandro. 10 anos atrás era de um jeito, agora já é de outro. Negou todas as suas convicções, que absurdo. Nós queremos condenar as pessoas a uma estática parmenídica. Né? Pessoas que têm que ser estáticas. E, obviamente, muitas pessoas são heraclíticas. Elas são absolutamente heraclíticas, elas estão numa metamorfose constante, e é assim que elas se estruturaram no mundo. Agora, para terminar, qual é mais verdade do que qual? Aqui muda ou aqui não muda? Não há verdades universais nesse aspecto. Há compreensões, há entendimentos, há um profundo respeito pelo outro. Muito obrigado. Bem, eu quero levantar, eu não diria que são questões, mas confusões que me trouxeram com tudo que foi dito e dúvidas. Bem, considerando a questão da intersecção humana, que a gente sempre está submetido a ela, é impossível, nem que seja com alguém que você criou na cabeça, mas você está nessa relação, ok? Pela vivência psíquica. Então, o que nós temos? As minhas duas dúvidas são as seguintes. Dentro dessa intersecção, considerando que estamos sempre numa relação, em qualquer nível, né? Daria para nós considerarmos, por exemplo, que a convivência se estabelece na nossa condição humana, com toda essa problemática, sempre como um grande oceano de problemas. Segunda questão, quando o professor Railton levanta, o mestre Lúcio diz, depois vocês também se referiram, a outra questão que eu gostaria de levantar, que é uma dúvida, é a seguinte: considerando a nossa formação básica humana, que nós nascemos totalmente desamparados e têm essa condição, alguns valores e algumas coisas são quase que fundamentais para que o sujeito se estabeleça, se constitua. Okay? E aí, a minha dúvida fica assim, a dificuldade para encontrarmos esse equilíbrio entre conduzir a criança dentro de possibilidades, limitações e sem certezas, vamos dizer assim, ok? Por exemplo, papai e mamãe estão juntos, a cabeça vai continuar junto, eu os quero junto. Mas isso aqui pode acabar, daqui a pouco pode ter nada disso. Então, como é que a gente lidaria com equilíbrio com essa criança, onde ela precisa absorver algumas coisas que são valores e que precisam ter uma cota de certeza na cabecinha dela, ok? Belíssima questão, obrigado. Querida Marisa Pitaluga, também grande poeta. Olha, vamos lá. Bom, eu quero aqui apresentar perspectivas que a filosofia clínica, eu como professor e filósofo clínico, 8 anos de consultório, dentro desse campo de pesquisa que jamais pretenderia concluir, mas é apenas uma perspectiva a respeito. Bom, a tese de que sempre estaremos em interseção com outras pessoas, ela pode ser, de alguma maneira, importante, mas nem sempre é válida. Se pensarmos no autista, por exemplo, e ele não mantém intersecções com o outro, ou interseções, ou talvez não consigo próprio, nós podemos ver pessoas que tiveram certas amputações existenciais. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que decidiu, ou por uma razão de sofrimento ou outra qualquer, não viver mais emotivamente. Ela é racional, ela é prática. Ela diz, eu não quero mais me apaixonar, eu não quero mais me envolver. E ela não está errada por isso, se esta for uma boa maneira a se verificar na historicidade da vida dela. Neste ponto,
ela não tem intercessão. Ela tem intercessão pelo corpo, ela tem intercessão pelas ideias, mas não pelas emoções. Ou pode acontecer também de outra forma. Eu não tenho intercessões no mundo abstrato, apenas pelo corpo. Acho que tem um poeminha de qual poeta que diz que deixe os corpos se amarem porque as almas estas não se entendem. De quem é? É Drummond. Isso, Drummond. Então, é um exemplo de como certas intercessões são possíveis e outras não. Bom, além das diferenças individuais, por isso é importante, quando tentamos compreender alguém, perceber a visão de mundo dela, o conceito de visão de mundo dela, para não anteciparmos nosso pré-julgamento a respeito. E as descobertas são sempre únicas. E aí entra disso a pergunta: são sempre problemas? As pessoas, portanto, estando vivas neste mundo, em interseção com outros, necessariamente sempre terão problemas? Bom, o ser humano, que é substantivo, ser humano, ou como artigo, é também verbo, o ser, o fazer-se humano. A humanidade é uma qualidade do bicho, homem, que tem uma característica que é a transcendência, que lhe define como humano. Não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma tese ou outra, mas é uma capacidade de estar permanentemente se transcendendo. Quando ele chega a uma conclusão, por mais que ele insista por um tempo, como pessoa, como cultura, que seja uma verdade absoluta, alguém, em algum contexto, isso é ultrapassado. Isto é permanentemente, enquanto há uma unidade, transcendência. O que implica, no limite de cada mudança, um problema. E a colocação de novos problemas torna o ser humano essencialmente problematizante. Mas não significa, dentro do tópico que aqui discutimos, problema no sentido de sofrimento, problema no sentido de mal-estar, dor de cabeça, crises e conflitos que machucam entre as pessoas. Pois é possível transcender a si mesmo, transcender uma relação, uma época e uma cultura, sem necessariamente isso ser algo que seja dolorido, ferino ou que cause constrangimento. Embora isso também aconteça. Bom, não sei se isso responde, mas encaminha. Segundo, se existem valores fundamentais para serem passados às crianças, para garantir alguma humanidade, é uma boa questão. E com certeza em tempos em tempos, em culturas, famílias e famílias, indivíduos e indivíduos, questionam esses valores tidos como fundamentais. E o que era, deixa de ser. Assim como eu posso ter, como tenho 39 anos, mas em determinados aspectos posso ter 6 anos de idade, em alguns momentos ainda sou criança para aprender novas lições e ainda estou na minha infância. É nesse sentido que é importante separar dois conceitos parecidos que na confusão podem causar muitos outros problemas. A diferença entre ética e moral. Nietzsche faz uma diferença fundamental nisso. Moral são regras prontas, são práticas, são verbos e direções que obrigam. Isto é certo, isto é errado, deve ser isto, deve ser aquilo, senão punições, castigos, correções. Isto é moral. Todas as regras morais, sem exceções, devem ser repetidamente contextualizadas. E até a regra de ouro da cultura ocidental, amar ao próximo como a si mesmo, se não questionada, torna-se motivo tanto para o ódio quanto para o amor. A história da humanidade não nos deixa dificuldades em testemunhar isso. Ora, regras morais não podem ser valores fundamentais, exceto quando se tornam arbitrárias, absolutas, e se passadas para uma criança, podem sim transformar crianças em soldados, em que a não obediência são penalizadas. De outra forma, ética. E a ética, sim. Creio que a ética é fundamental. E o que é ética? Quando não regras prontas. A capacidade de se posicionar diante da vida e elaborar uma pergunta, feita de outras maneiras assim. Até que ponto
esta atitude, este pensamento, este valor, este modo de ser, me ajuda a ser melhor diante da vida, potencializando as minhas capacidades. Até que ponto isso maltrata as nossas relações, diminuindo a minha alegria de viver, a minha capacidade de conviver sem respeito. E, portanto, a ética se faz com diálogo, com aprendizagem e constante rediscussão, renovação. Em resumo, posto aqui, de acordo com a filosofia clínica, em diferentes linguagens de culturas e pessoas, o que é de fundamental é uma incrível, devotada e reiterada capacidade de diálogo. Porque quando não sabemos e quando não impomos, aprendemos sempre, uns com os outros. E o melhor mestre, a verdade, a última verdade, a mais importante das verdades, é aquela que ainda não foi dita. E nunca será. Por isso a renovação, e eu acho que ela acontece sim, da melhor maneira quando aprendemos a nos relacionarmos pela escuta. Acredito nisso. Marisa, tendo em vista o pensamento do Lúcio Pacto, as interseções, elas são múltiplas, podem se dar das formas mais diversas. Então, interseções positivas, interseções negativas, na própria fala dele, ele deu o exemplo lá do marido. Ou aquele que amava a mulher, não estava preparado para a separação, e ela estava muito bem preparada, logo se casou de novo, e ele, para se manter na relação, para continuar a relação, muda o sinal, né? Ao invés de ser uma interseção positiva, uma interseção negativa, que é a maneira que ele encontrou de continuar presente, dando trabalho, incomodando, dando escândalo na porta, sabe? Então, isso não é o determinante. Então, em geral, as pessoas, elas querem o bem-estar, elas querem ser felizes, elas querem estar em equilíbrio, em harmonia, né, no seu universo subjetivo e nas suas relações externas. Né? Todavia, o que é equilíbrio? Para mim, talvez não seja o mesmo para você. E a maneira como você estabelece uma relação, uma interseção, e se sente bem, como o Lúcio mesmo disse, né? Tem pessoas que gostam de ser criticadas, de serem enfrentadas, e assim elas se sentem bem. E uma outra pessoa, se você for fazer esse mesmo tratamento, e for com críticas, e for muito enfática, e dizer claramente a verdade, ela se sente profundamente magoada, ofendida, e nunca mais dirige a palavra a você. Portanto, as relações, as interseções, elas são variadas, né? Diretamente positivas, diretamente negativas, ou mesmo confusas, né? Não dá para definir se é positivo ou negativo, uma mistura dessas coisas. Então, a segunda questão, a criança e a educação dos valores. Essa pergunta me é muito cara, porque eu, ultimamente, estou relendo o Emílio, do Jean-Jacques Rousseau, e com as minhas alunas na faculdade, comentando página por página do Emílio. E, ao mesmo tempo, eu tenho um filho de 5 anos de idade, que é a minha cobaia, né? Educativa, dentro de casa, todo respeito. Pois bem, e essa história de que, no tempo atual, né, os valores entraram em crise, nós ouvimos falar disso, né? Crise de valores, o mundo está perdido, crise de valores, parece que o mundo está perdido, as pessoas antigamente respeitavam mais umas às outras, os filhos respeitavam mais os pais, os alunos respeitavam os professores no passado, esse mundo está perdido, tantas coisas morais acontecendo, que no passado não aconteciam, etc. A verdade é que os sistemas morais, eles mudam, o Goya colocou muito bem, e o objeto de reflexão da ética é a conduta humana, são os sistemas morais, o que são essas noções de certo e errado, proibido e permitido, como elas são construídas historicamente, como elas mudam, ou como algumas delas inclusive desaparecem. Pois bem, eu acredito também, e nesse ponto eu sou platônico, né, que
e as coisas devem ou concorrem para o bem. E eu não acredito que a maioria das pessoas, então, voluntariamente, elas vivem no mundo objetivando o mal, objetivando ações ruins, negativas. E parece que a maior parte das pessoas, mesmo quando erram, mesmo quando fazem suas escolhas e sofrem com essas escolhas, elas querem o bem. O Aristóteles dizia na Ética Nicômaco que o sumo bem, o maior bem que o ser humano busca é a felicidade, é o daimonia. Então, eu creio que muitos pais, Marisa, a maioria deles, eu acredito, talvez a grande e absoluta maioria, com toda boa vontade, querem ensinar os seus valores aos filhos, querem transmitir os seus valores, crendo que aqueles são os melhores valores, crendo que os filhos serão felizes se reproduzirem na vida, nas suas ações, aqueles valores, aquelas verdades. Todavia, nós sabemos que quando esses meninos entram na idade da razão, usando a linguagem do próprio Jean-Jacques, eles vão refletir e ver que os valores dos pais, talvez um curso natural, se você for estudar o passado, você vai ver que essa história de uma geração se voltar contra a outra, 2000 anos atrás era assim, na época dos gregos clássicos era assim, os textos nos deixam claro isso. Então é natural que esse menino se volte, faça uma avaliação e diga, esse valor é bacana, mas esses outros aqui eu não quero. E aí o choque e tudo mais. Mas me parece que o esforço maior, então é o que o Uruguai chamou de ética, é o esforço maior. E não simplesmente fazer uma reprodução moral ou moralista para gerar indivíduos heterônomos, né? Para gerar indivíduos absolutamente dependentes, totalmente tutelados. Mas for uma educação, eu imagino que esse é o grande desafio da educação no mundo atual, viu, Uruguai? Que é uma educação para autonomia, uma educação para a capacidade desses jovens, diante de um mundo tão diverso, essa aldeia global, diante de um mundo, um universo tão grande de informações, esse fluxo de culturas, né? O menino está ali na internet lidando com as mais diversas culturas, onde o certo e o errado aqui, o certo aqui, o errado ali, são totalmente diferentes. Então, em meio a esse fluxo enorme de posicionamentos, de ideias, costumes, de ideologias, ele precisa, pobrezinho, ter uma capacidade racional de fazer uma seleção e, dentro dessa perspectiva positiva, conduzir a vida dele. E até porque, por melhor que sejam os pais, os educadores, chegará realmente um dia que ele terá que fazer suas escolhas. Quizá isso seja muito cedo. O próprio Lúcio colocou aqui, se a educação dos nossos filhos, desde pequenininhos, eles aprendessem o que é a morte, por que as pessoas mentem, mesmo pessoas boas que nos amam, mentem para a gente, porque se elas compreendessem mais sobre o universo humano, se essas coisas fossem ditas com mais clareza, talvez os baques da vida seriam menores, e as pessoas problemas seriam menores também na nossa vida, né? Porque nós teríamos uma maior facilidade de compreensão das coisas, portanto, seríamos, acredito, mais felizes. Muito obrigado. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Por gentileza, aqui. Boa noite a todos e todas. Eu sou Maristela e me considero uma camponesa curiosa, né? Muitas coisas ocorreram aqui na minha mente durante essas falas, são muitas informações, muitas coisas, mas eu me lembrei fundamentalmente de um filósofo da história, o Adam Schaff, que ele diz que todas as vezes que jogamos a verdade fora e trancamos a porta, ela volta e entra pela janela. E nesse sentido, eu sempre fico muito preocupada, né? Quando se colocam questões novas, que a gente não se apegue, como foi dito, como verdade. Nossa, essa é uma nova verdade, é a verdade da onda, da vez. Agora eu descobri o ovo de Colombo. Agora eu estou segura, eu estou segura. Então posso caminhar, né, ir em frente.
Porque o que eu penso é que, como somos humanos em construção, nós nos conhecemos bem pouco, muito pouco. E a gente tem uma necessidade enorme de se sentir seguros ou seguras. E talvez seja por isso, né, nessa necessidade de se sentir seguro e segura, que a gente não percebe, talvez, que mais que diferenças nós temos semelhanças. Alguns antropólogos dizem que quando ele busca algumas aldeias distantes, ele não está buscando necessariamente a diferença, mas aquilo que tem em comum. Os historiadores lá na França, quando criaram a Escola dos Análises, falaram de mentalidade, tentando trocar um pouquinho com a psicologia, e dizendo que há um campo na nossa memória chamada de mentalidade, que é comum aos homens do seu tempo, e mesmo que a gente privilegie a questão da diferença, essa mentalidade é comum. E talvez por isso nós tenhamos essa necessidade tão grande de ter segurança. E aí a gente confunde equilíbrio com um conforto total. E nós nos sentimos desconfortáveis quando a gente percebe que muda todo dia. Eu não me aguento mais, porque todo dia eu descubro uma nova mulher que eu não sabia. Eu falo, que é isso, cara pálida, né? Como assim? Eu já tenho idade suficiente para me conhecer. Que nada. A todo dia eu me surpreendo. E não sei como lidar com isso. Isso traz desconforto. Todo mundo quer ter segurança. E isso talvez seja uma coisa bastante falsa. Essa segurança não existe. Viver é muito inseguro, muito desconfortável. E acho que nós temos que ver, por exemplo, eu sou educadora, trabalho com crianças de periferia, fui agredida recentemente, nenhum murro, nenhum pontapé me atingiu, porque não me atingiu a alma, eu entendia os motivos do garoto. Sabia que ele estava me agredindo, na verdade, porque me amava. Olha que coisa louca. E é muito complicado isso, né? Eu poderia ter saído dali, feito um BO, revoltada, né? Mas é toda uma caminhada mesmo de curiosidade, tentar perceber que existem coisas mais fortes e que talvez algum vá querer seguir a sugestão do Kid Abelha e querer incluir nos currículos educação sentimental, que seria mais ou menos isso, educar para saber se relacionar, para saber como se comportar com um amigo, com a esposa. Mas será que é necessário? Ou será que nós não estamos conseguindo ser humanos? Não estamos conseguindo olhar no olho da pessoa que te magoou e falar, olha, você está me ferindo, para por aí. Hoje eu li uma coisa a esse respeito, até mandei para meus amigos, né? Nós não fazemos porque confundimos isso com fraqueza. Por que eu me mostrar fraco numa sociedade que existe, que eu seja competitivo todos os dias e mostre que eu sou forte, que eu sou seguro, que eu sei o que eu estou falando. Bem complicado, né? Então que a gente não saia daqui realmente acatando uma nova verdade, mas simplesmente um novo olhar, um novo ângulo. Vamos tentar ter uma visão mais holística, né? Girar o olhar para 360 graus. Quem sabe a gente consiga se ver um pouco mais. Mais alguma questão, alguma observação? Alguém gostaria de fazer? Sobre essa questão do que é comum às pessoas, eu me lembro de um caso que eu atendi em consultório, de um casal, mas apenas uma delas me colocou a situação e, com o tempo, eis o que me pareceu com a historicidade verificada. Cada um deles tinha tudo entre eles, bem, gostoso, encaixado, perfeito entre eles, mas estavam brigando, e não estavam se dando bem. E por mais que eu verificava de um lado e de outro, estava tudo bem. O que estava acontecendo? Quando então, com a investigação, percebi que o problema era o lugar. Ambos moravam na cidade e se mudaram para o interior, onde não tinha baladas à noite. Então, entre as pessoas pode estar tudo bem, mas o problema é o lugar, e a partir do novo lugar, eles não se encontram. Às vezes, o que une as pessoas não é o problema ou a dificuldade entre elas, mas outras considerações. Obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Laila. E eu tenho uma pergunta bem prática, bem no viés do que a filosofia clínica se propõe a fazer, né? Que é usar a filosofia para questões utilitárias, práticas.
Considerando, como o professor mencionou, e Platão já dizia que o bem maior que todos os homens buscam é a felicidade, considerando isso, até que ponto seria vantajoso a gente, por mais crescimento e evolução que isso implique, até que ponto é vantajoso nós demandarmos o esforço necessário para conhecer essas pessoas problemas, né? E nos esforçarmos para entender seus motivos e adaptarmos, fazer a nossa curta vivência nessa terra, até que ponto é vantajoso isso, ao passo de podemos dedicar esse tempo a nos rodearmos e a buscarmos pessoas soluções para a nossa vida, que, né, implicariam em ganhos e vantagens e outros aspectos. É só uma dúvida que eu realmente tenho e eu acho que, né, muitas Como se outras chama? pessoas têm. Como se chama? Laila. Laila, obrigado, Laila. Bom, o que quer dizer prático ou utilitário em filosofia demanda muita discussão, rediscussão. E a filosofia clínica não deixa isso tão fácil, tão tranquilo, já que não é um pragmatismo ou utilitarismo no sentido comum, mas qualquer resposta a qualquer questão pela filosofia clínica merece investigação. Se estamos diante do outro, não posso antecipar a resposta por ele, ou então a verdade será mais importante que a escuta. E se tratando do respeito, das relações terapêuticas de ajuda, o filósofo deve ajudar o outro a pensar por si mesmo. E no caso da filosofia clínica, ajudar o outro a caminhar ou pensar como que anda para frente, no sentido de atender às suas demandas. E quais são essas demandas que o outro vem nos pedir? Uma das categorias de percepção do outro, chamando-a de assunto. Há uma questão que se coloca, que o outro nos traz no consultório, ou que as pessoas nos trazem diante de uma problemática, ou ao lado de outras questões. Em geral, é natural pensar assim, superando o óbvio, superando o imediatismo, que as questões tais como elas são apresentadas não são coerentes, não são profundas, não são claras, muito menos didáticas. Em geral, os assuntos se apresentam pela primeira vez como imediatos, mas estão distantes, muito distantes das questões urgentes, eu não diria últimas, na última palavra, mas questões maiores e mais profundas que estão disfarçadas na primeira que se apresenta. Então, antes de resolver uma questão, saber verificar qual é a questão. Isso já é um problema. Mas não é um problema do outro, é sobretudo daquele que se propõe ajudar. E aquele que se propõe ajudar deve ter uma qualidade que o filósofo clínico precisa ter na sua formação: compaixão. Quando o sofrimento do outro é tocado pela minha necessidade e sentimento de ajuda. E grande parte desse sofrimento pode ser farsa, pode ser fraude, eu não sei. Mas não é a primeira impressão. Então, até que ponto, o que eu posso dizer, falando da minha experiência, de vários outros terapeutas que conheço, não só da filosofia clínica, mas de várias outras correntes, eu dimensiono esse tamanho pelo tamanho da compaixão. Mesmo não havendo problemas, nem comigo, nem com os meus mais próximos, maior a minha compaixão, mas eu próprio, voluntariamente, vou ao mundo daqueles que têm problemas e que sei que, podendo não os ajudar, eu próprio me torno, para a minha própria consciência, negligente e em falta. Bom, essa é uma condição daquele que se oferta. Segundo, com relação à capacidade, ou talvez a troca, o quanto possível de ser reconhecida entre pessoas problemas e pessoas soluções, pelo que aqui tentamos abordar, não se tratam de pessoas, mas de contextos. E com qualquer pessoa haverá de ser um problema em algum contexto. E que problema não significa aqui um mal-estar, ou mesmo que um mal-estar não significa moralmente algo ruim. Quer dizer, grandes humanistas que trouxeram grandes soluções, para tanto trouxeram grandes problemas. E sua solução foi um embate a outros tantos, ou quem sabe outros mais. Logo é inevitável que problemas surjam ou sejam colocados quanto maior a inteligência
para reproblematizar, para revisitar as questões e para aquele que também leva a compaixão. Eu diria quase como uma matemática, como uma lógica que, quanto maior a extensão, menor a profundidade. Na medida em que a gente se aprofunda em alguém ou diante de pessoas, os problemas, se não existiam, aparecem. E a crise, se não estava posta, é antecipada. Então, problemas e soluções são palavras que dançam entre si como relações que permanentemente merecem o cuidado. Em última palavra, eu digo que na filosofia clínica, porque não há verdades para a patologia ou para a saúde, e ela não está no campo da saúde nesse ponto, muito mais próximo no campo da educação, quando o objetivo é ajudar o outro a pensar por si próprio nas suas categorias de entendimento, aquele que se propõe a ajudar sempre terá muitos problemas nesse mundo. Eu acho que é isso. Obrigado, querido Eduardo. Só um minutinho. Ok. Laila. Bacana, viu? Essa questão sua. Quero só fazer algumas considerações acerca dela. A primeira, quando eu me referi ao Platão, a quem Friedrich Nietzsche dedica críticas duríssimas, intocáveis, né? Para ele, a civilização ocidental se perdeu ali, né? Com o socratismo e o platonismo. A gente saiu do trilho que os gregos pré-socráticos, os gregos anteriores haviam construído o caminho, né? Então, cuidado para a gente não cair num maniqueísmo do tipo bem e mal. É muito fácil, a partir do platonismo e do cristianismo, nós caímos nesse maniqueísmo. Ou mesmo um maniqueísmo do tipo pessoa-problema, pessoa-solução. Como se o problema fosse um mal e a outra fosse um bem. Cuidado, porque aqui não há uma moralização. A pessoa-problema não é em si o mal. Não é em si patológica, doentia. Nós não estamos trabalhando com essas categorias. E aí, essa constatação do Lúcio, me parece que ela é muito fácil de ser notada no dia a dia. Na relação de um pai com o filho, na relação com o esposo com a esposa, na relação com os idosos, os avós, na relação entre irmãos, colegas de trabalho, professor, aluno. São relações que muitas vezes são até compulsórias. Você tem um chefe e você vive em pé de guerra com ele. E em pé de guerra, sem querer entrar no antagonismo de classe do Marx aqui, mas enfim, você vive ali uma relação e aquela pessoa se torna um problema, você cai em depressão, você chega em casa, tem que descarregar com a esposa, fica uma hora falando, então tem que ir pro boteco encher a cara, né? Ou tem que dançar a madrugada inteira no Bolshoi para poder resolver o problema ali daquela relação, né? O fato é que então, os contextos são importantes, como foi dito aqui, né? O ciúme, muito bem colocado pelo Lúcio, né? De repente aquela pessoa não se vê como um problema. Não, o meu ciúme é uma maneira de declarar o meu amor, de cuidar, quem ama, cuida, caramba. Tem que cuidar. E aí você inferniza a vida da outra pessoa nesse sentido, crendo que você está provando seu grandioso amor por ela, né? O Lúcio coloca esse caminho. Pessoas impersivas, como esse que vê os outros como o seu próprio espelho, a classificação que a gente dá para isso é a inversão. Então, daí você pode facilmente identificar, você coloca um óculos e nesse óculos você vê a si mesmo. Nós também é muito interessante essa matemática das interseções, porque muitas vezes, percebam isso, ainda mais pessoas que estabelecem facilmente relações. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho muitos amigos meus. E às vezes a gente tem a genial ideia
de juntar determinados grupos de amigos num ambiente só, e dizer assim, que bacana, eu vou fazer uma festa linda e vou juntar esse pessoal. Meu amigo, dá uma confusão enorme, porque as pessoas são maravilhosas, cada uma no seu quadrado, mas juntando todo mundo, essa mistura pode ser um desastre total. E quantas vezes a gente percebe isso? Então, por que você estabelece uma relação maravilhosa com esse jovem aqui, e eu estabeleço uma relação maravilhosa, vocês dois têm que se conhecer também, temos que sair juntos. Porque ela é maravilhosa, ele também é maravilhoso, vai dar tudo certo. De repente você está criando a maior confusão do mundo. Então essa sensibilidade, eu, com perdão da palavra, estrepo até hoje por isso. Nossa, vocês não imaginam. Depois eu tenho que ficar, sabe, ali no meio do fogo cruzado, podia ter refletido melhor antes e ele pegou o problema. Então, tudo isso que você, essa sua questão, ela me leva a pensar tudo isso. E para ir concluindo, como o próprio Will propôs, o lugar, o tempo, a questão dos homens infantis, das mulheres infantis. O Lúcio insiste em dizer isso. Tem homens que têm 40 anos de idade, mas no coração tem no peito tem um coração de 10, 11 anos de idade. Ou seja, saber identificar essa maturidade, né, essa idade emocional, né, das pessoas ajuda. Então, não é que nós vamos ficar, eu diria, obsessivamente nos ocupando de tentar entender todo mundo a partir de agora e vamos virar todo mundo terapeutas. Eu penso que isso é um esforço que vai se tornando um pouco natural para a nossa vida. Essas coisas vão se tornando cotidianas e facilmente nós colocamos isso em prática diária. A tentativa, a ideia é essa. E o mais interessante é o que essas pessoas sinalizam na nossa vida. O que elas estão sinalizando. É um termômetro aí, sabe? E outra coisa, Laila, há pessoas que conseguem facilmente romper e se dar bem. Tá bom, então essa pessoa provavelmente vai romper e a vida vai seguir. E rompem num dia, no outro dia estão no Bolshoi, super felizes. Né? Agora outras não conseguem romper de jeito nenhum. Mantém aquela relação com a pessoa problema o resto da vida. Pois bem, obrigado pela pergunta.